Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wagner Xavier. Estou aqui para mais um vídeo do nosso canal Rock Raro e hoje vou falar de um assunto bacana que eu sei que muitos dos amantes da boa música, do rock and roll gostam muito, que é a cena psicodélica americana que surgiu lá em 66, 67 na costa oeste americana, que gerou ali um movimento chamado Flower Power, aquele movimento hippie. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui 5 bandas que representaram muito bem esse estilo, mostrando aqui um pouquinho da discografia de cada uma dessas bandas. Vamos lá? Então vou começar aqui, pessoal, com a primeira banda do Mr. Capital Trip, Jerry Garcia, que é o Grateful Dead. Grateful Dead, primeiro álbum deles esse aqui, Grateful Dead. É o disco ainda eles estavam tentando encontrar o estilo deles. Ele não representa tão bem ainda o estilo do Grateful Dead. É um disco bem bacana, tem aqui More Than Dio, Viola Lee Blues, mas é o primeiro álbum e a estreia aqui fonográfica do Grateful Dead. Depois nós temos o segundo disco, o Anthem of the Sun. Esse aqui já é bem mais psicodélico, já é aquele estilo que consagrou o Grateful Dead. Um grande álbum de 67, final de 67, começo de 68, Anthem of the Sun. Esse aqui já bem a formação completinha aqui com Jerry Garcia, com o Bob Weir, o Ron McKerner, o Phil Lesh, né, que é o no baixo, o Mickey Hart na bateria, o Bill Kreutzmann, enfim, uma banda com 2 bateras também nessa fase, né? Então bem legal, Grateful Dead, Anthem of the Sun. Depois, esse aqui, 69, a Oshomoshua. A Oshomoshua, lido das duas formas, né? Também, a formação também é a mesma aqui. Aqui já entrou também o Pigpen, né? O Ron McKernan. Grande álbum do Grateful Dead, o Oshomoshua. Depois eles já entraram com um disco ao vivo, que é o Live Dead. Esse aqui é um álbum duplo. Esse disco aqui é daqueles para você ouvir no momento certo, é um disco bem psicodélico, um disco bem interessante. Aqui tem Dark Star, St. Stephen, The Eleven, Love Light, Death Don't Have No Mercy e We Bid You Good Night. São poucas músicas, né? Praticamente são músicas de 15 minutos, Dark Star tem 23 minutos. Essa aqui é uma edição bem legal do Dead Level de 69, grande álbum. Depois, pessoal, o Grateful Dead mudou um pouquinho o estilo, um estilo que muitos fãs gostam mais, inclusive, que é aquele estilo meio folk, meio country, aquele country mais americano, com uma mistura psicodélica, e isso é muito bem representado nesse álbum aqui, ó, que é o American Bilf, Beleza Americana, inspirou o nome do filme também. Esse disco aqui é lindíssimo, lindíssimo. Aqui tem Box of Rain, Friends of the Devil, Sugar Magnolia, que é muito legal, Trucking, que é um clássico também do Grateful Dead. Então, American Bilf, Jerry Garcia aqui no auge criativo dele, Phil Lesh, né, Bobby Weir, que era a liderança do Grateful Dead. E esse disco aqui é muito, muito bom. Depois, no mesmo estilo deles, é o Workman's Daddy, também mesma praia, mesmo estilo do American Bilf, uma pegadinha, aquele country americano, aquele country que tipo The Band trouxe para a música americana, e certamente isso acabou influenciando bastante também o Grateful Dead. Esse disco aqui de 1970, aqui tem a Uncle John's Band, Dirty Wolf, Black Peter, enfim, sensacional essa ediçãozinha aqui, tem vários bônus, vale muito a pena essas reedições do Grateful Dead. Depois nós temos aqui o ao vivo, que mistura um pouco a fase psicodélica com essa fase mais country, mais folk, que é o Live in Europe, 72, outro disco muito legal, essa capa aqui muito bem humorada, é um álbum duplo, esse disco aqui inclusive foi lançado no Brasil, essa aqui é uma edição nacional, tem também uma ediçãozinha remaster aqui com vários bônus, essa aqui é a edição original da época,
gravado aqui pelo selo da Warner, o Live Europa, turnê de 72 do Grateful Dead. Depois eles entraram nos anos 70, já não tão psicodélicos, né, mas misturando um pouco, mais uma banda de arena, né, já que eles tinham um fã-clube muito grande nos Estados Unidos, eu tenho até hoje, né, os Deadheads. Então tem esse aqui, o From the Mars Hotel, que é de 74, é bem bacana também. Esse aqui, que é o som, é o Blues for Allah, que é de 75, também um disco muito legal do Grateful Dead, Blues for Allah. Aí nós temos um outro, esse aqui é muito legal também, que é o History of the Grateful Dead, muito bom também. Esse aqui é o Reconning, que é um álbum ao vivo também, já de 80, comecinho dos anos 80, o Grateful Dead entrou nos anos 80 também, álbum duplo, muito legal. Aqui tem algumas músicas que eles gravaram anteriormente, algumas músicas inéditas também. Então também super recomendo esse disco. Esse aqui é o Dead Set, que é de 81, que é uma turnê também, né? Eles faziam muitos shows, o Grateful Dead tem uma discografia enorme, tem muitos box, muitas reedições, enfim. É uma banda que gravou bastante, além dos seus próprios músicos também terem gravados vários álbuns, né? O Jerry Garcia tem vários discos, Phil Lesh, etc. Para finalizar também, uma curiosidade, esse disco aqui do Grateful Dead é um disco de raridades, é Haircuts and the Oddities, 68. Esse álbum aqui é um álbum pré-Grateful Dead. Essa edição aqui, ela foi lançada recentemente na Record Store Day. Eu estive visitando lá na edição da Record Store Day, e é uma edição bem legal também. Não sei se está ela só tem 6.600 cópias, mas é bem legal, é um álbum duplo, vale muito a pena, essa capa bem legal aqui. Beleza, pessoal? Então, esse é um pouquinho do Grateful Dead, né? Mostrei aqui os principais álbuns deles. E agora eu vou falar de uma outra banda da cena, que é uma banda bem bacana também, que é o Quicksilver. Quicksilver Message Service. Quicksilver, a banda aqui do Nick Hopkins, David Freiberg, Gary Duncan e Greg Elmore. Primeiro álbum deles, 68, o Quicksilver. John Cipollina na guitarra. Aqui ainda não tinha o Nick Hopkins, tocou depois. Esse aqui é o primeiro álbum do Quicksilver, aquele psicodelismo bacana, bem tocado, com um belo instrumental, gravado aqui pela Capitol Records, gravadora do Grand Funk, do The Band, de tantas outras bandas. Quicksilver representou bastante o momento ali. Eles faziam muito show lá no Fillmore, em São Francisco, a casa de shows ali do Bill Graham, e representou muito aquela cena São Francisco, principalmente. Esse aqui é o Rap Trails, é o segundo álbum deles. Esse disco aqui é de 68, Rap Trails. Aqui inclusive tem um negócio legal, que é o lado A, que é o lado do amor, que é Who Do You Love, When You Love, Where You Love, How You Love, Which Do You Love e Who Do You Love, parte 2. Então John Cipollina, Greg Elmore, o David Freiberg no violino e o Gary Duncan formando aqui esse grupo bem bacana, bem legal. O terceiro disco deles é o Sad Groove. Sad Groove também, 68. Muito bonita a capa dele. Inclusive esse álbum aqui já traz o Nick Hopkins. Nick Hopkins, que tocou com tanta gente, né? Tocou muito com os Rolling Stones, enfim. Tocou com George Harrison, enfim, John Lennon, com muita gente boa. Infelizmente ele já faleceu. E aqui tem o Joe Cipollina também tem o David Freiberg, o Nick Hopkins que entrou aqui nos teclados e o Gregory Elmore.
aqui lançado pela Capitol também, gravador aqui do nosso Grand Funk. Outro álbum do Quicksilver é o Just for Love. Just for Love. Esse aqui acho que já é de 70. A banda entrando ali no período pós movimento hippie, né? Pós Flower Power. O movimento hippie acontecia ainda. Aqui tem o Dino Valente, Gary Duncan, David Freiberg, John Cipollina, o Nicky Hopkins e o Gregory Elmore. Então é uma banda que mudava pouco de formação. Esse álbum aqui bem legal também. Aqui tem a Just for Love, tem a Derrete, Fresh Air, Just for Love Parte 2. Disco bem interessante. E o What About Me. Esse aqui, 71. Formação é exatamente a mesma. Nas capas do Quicksilver eram capas bem bonitas, né? Aqui os destaques é a What About Me, a Don't Kill Me, Want You Kill Me, né? All in My Mind, enfim, Subway, músicas bem tocadas, bem executadas. E por último, 72, esse aqui que é o Quicksilver mesmo, né? Chama Quicksilver. Aqui a banda já era Quicksilver. Finalizando aqui, uma banda que fez um relativo sucesso. Não era uma banda de primeira linha em termos de sucesso, mas eles representavam muito bem o movimento lá de São Francisco, beleza? Então Quicksilver, segunda banda que eu queria mostrar para vocês. Terceira banda, isso aqui já é um ícone, gosto demais. Ficou muito popular nos anos 80, principalmente, que é o The Doors. The Doors, que é uma banda que veio ali de Venice, né, na Califórnia, surgindo ali com o poeta e o estudante de cinema Jim Morrison e seus amigos ali, Ray Manzarek, Robbie Krieger, John Densmore, formaram o The Doors e gravaram discos maravilhosos durante a sua curta carreira. Então é uma banda que eu gosto demais, todos os álbuns são muito bons. Vou começar aqui pelo primeiro álbum do The Doors, que é o The Doors, 67. Esse disco aqui é uma pedrada. Aqui tem Break On Through, tem The End, Light My Fire, The Crystal Ship, Soul Kitchen, enfim, só músicas legais, um descasso, uma estreia sensacional. Esse aqui é o primeiro disco, a primeira edição da época. The Doors, uma estreia bem explosiva, eu diria que uma das melhores estreias do rock em todos os tempos, que é o álbum chamado The Doors. Depois, o segundo disco deles, eles mantiveram uma qualidade muito acima, é o Strange Days. Talvez não tão explosivo quanto o primeiro, é um disco um pouco mais poético, um pouco mais teclados, tal. O Ray Manzarek se impôs bastante aqui na parte instrumental da banda, ele que fazia tanto o teclado quanto o baixo. A banda não tinha um baixista, né? Ela tinha um tecladista que fazia teclado e o baixo também, que é o Ray Manzarek. Esse disco aqui tem Strange Days, Love Two Times, People Are Strange, When the Music Is Over, né? Que é a suíte do disco, 11 minutos, assim como a The End é do primeiro álbum. Tem Moonlight Drive, que é a primeira música do The Doors, né, que o Jim Morrison apresentou a banda pro Robbie Krieger, e é isso, lá na praia de Venice Beach. Isso inclusive está no filme, né, do Oliver Stone, estrelado por Val Kilmer, o filme dos anos 90, se não me engano, que tanto polêmico o filme, não sei se representou todo o talento e toda a qualidade do The Doors, mas enfim, é um pouquinho da história da banda que acabou também gerando uma fama maior na banda nos anos 90. Depois nós temos Waiting for the Sun. Waiting for the Sun, que é um disco que ele não manteve o nível dos dois primeiros, o que é bem difícil, né, pela qualidade dos dois primeiros álbuns. Mas esse disco aqui é muito legal também. Esse disco é muito bom. Esse disco aqui tem Celebration of the Lizard. Tem o primeiro grande sucesso do
Assim, ainda que The End e Light My Fire tenha sido muito sucesso, aqui tem a Hello, I Love You, que foi número 1 na época, uma musiquinha até meio simplesinha, certamente não é a melhor coisa do The Doors, mas ela acabou se tornando muito popular. Mas aqui tem a The Hung No Soldier, que é uma música que eles falam sobre a guerra do Vietnã, Spanish Caravan, que é uma música bem trabalhada, Five to Ones, Love Street, que é uma baladinha bem bonita, enfim, Waiting for the Sun, outro álbum bacana que eu gosto muito, recomendo. Depois, o disco mais criticado da carreira do The Doors, que realmente eles mudaram um pouco o estilo, trouxeram muitos sopros, né, muito saques e trompetes, enfim, muitos metais, né, para o álbum, mas ele envelheceu muito bem. É um disco que hoje eu gosto demais dele, que é o The Soft Parade. É um disco que não fez tanto sucesso, né, como os primeiros, uma capa lindíssima, mas pessoal, um disco que tem They're All The People, Touch Me, The Soft Parade, Wild Child, ou seja, é um belo álbum. Se não é o melhor, mas é um álbum muito bom, apesar que o nível na época era um nível muito alto dos discos, né? Muitos lançamentos bons, mas é um disco que eu particularmente gosto bastante dele. Lógico, ouvindo ele dentro do conceito do álbum, que é um conceito um pouco mais orquestrado, um pouco mais pomposo, vamos dizer assim. Depois o Jim Morrison e o The Doors, eles devem ter percebido, né, que a crítica não gostou tanto, o público, e eles voltaram para as raízes do blues, do rock, e lançaram Morrison Hotel, 1970. Morrison Hotel, esse aqui é um baita álbum, é maravilhoso. Aqui tem Rudy Rouse Blues, Waiting for the Sun, You Make Me Real, Peace Frog, que é muito bacana, Land Ho, Indian Summer, Queen of the Highway, enfim, um descasso, essa capa fantástica aqui, essa sessão de fotos aqui tem muitas fotos da época. Esse disco aqui é muito bom, The Doors estava no auge criativo, no auge também da loucura, né, do Jim Morrison e equipe, mas é muito legal. Depois tem esse ao vivo aqui, Absolute Live, que é a turnê, né? Turnê com bastante problemas, como sempre acontecia com o Jim Morrison, mas é um disco duplo bem legal, registra como que era o The Doors ao vivo. Inclusive tem essa caixinha também aqui, Live in New York, que é uma turnê com 6 CDs, tem algumas caixinhas dele, enfim. Eu trouxe essa aqui para mostrar também, que é a turnê de Nova York, janeiro e 17 e 18 de janeiro, 1970, lá no Felt Forum em Nova York. Vale muito a pena. Tem outras também que tem CD, estão em catálogo. E depois, pessoal, para finalizar, o último álbum do The Doors, que é outro maravilhoso disco. Na verdade, a despedida de Morrison, praticamente ele morreu antes de sair, de ser lançado esse álbum. Ele foi para Paris e lá a coisa piorou, né? Ele tomou todas literalmente e morreu em 71, dia 3 de julho, para ser mais preciso. Mas ele deixou essa obra aqui que é o L.A. Woman, esse álbum sensacional. Inclusive aqui a banda trouxe um baixista também, que é o Jerry Scheff, que era o baixista da banda do Elvis Presley, para tocar o baixo, liberar um pouquinho o Ray Manzarek para os teclados. Esse disco aqui é maravilhoso, é um disco bem blues, o Jim Morrison com aquela voz bem soul nessa fase, trazendo muito blues, muito rock and roll. Aqui tem a Love Her Medley, que é um grande sucesso desse disco, L.A. Woman, que é a faixa título, a música de 8 minutos, America, Riders on the Storm, que é o final, né, a última música do The Doors, que é uma música sensacional. Enfim, L.A. Woman, um descasso do The Doors. Além disso, pessoal, o The Doors tem, né, o Live She Cried, tem esse Live at Hollywood Bowl, tem vários outros discos, é uma banda que tem uma discografia, tem muita coisa pirata também,
mas eu preferi focar aqui para vocês hoje na discografia oficial do The Doors. Nos anos 80 também foi lançado esse disco aqui, An American Prayer, que são poemas do Jim Morrison. Eles fizeram, né, todos os poemas narrados por ele, e a banda musicou os poemas e lançou aqui esse American Prayer, que é uma homenagem a esse grande vocalista, esse grande personagem da arte do século XX. É um dos poetas, um dos músicos da geração dos 27, né, morreu com 27 anos, mas deixou uma obra incrível e um legado incrível. Beleza? Então vamos lá, agora vamos para a nossa quarta banda, São Francisco 67, que é o Love, outra bandaça, Love, que estreou um pouquinho antes de 67, 66, com esse disco aqui, o primeiro disco, que se a gente já ouvir, ele já traz influências do punk, ele traz coisas muito além do seu tempo, lembra um pouquinho The Who, lembra um pouquinho aqueles sons de garagem, tipo Chocolate Hot Band, e muitas coisas da época, mas é um discão, primeiro álbum do Love, My Little Red Blue Book, I Can't Explain, Message Too Pretty, Hey Joe, enfim, só música legal, descasso, primeiro álbum do Love, banda liderada aqui pelo nosso amigo Arthur Lee. Esse era o grande compositor do Love, o grande líder. E os demais músicos aqui, né? Brian McLean, Snoop, John, enfim. Ok? Primeiro álbum do Love. O segundo é o Da Capo. Não mantém o nível do primeiro. Ele tem um lado 1 bem bacana, o lado 1 que tem a Stephanie's Knows Who, Orange Skies, Que Vida, Seven and Seven East, The Castle, She Comes in Colors. E o lado 2 que é feito de uma única música, que é Revelation, que é muito longa, ela se torna às vezes um pouquinho cansativa e tal. Então talvez por esse motivo Da Capo, que é esse disco, ele não mantém o nível do primeiro, mas é um belo disco também. Não dá para negar. Aqui a formação tentando fazer ali uma coisa mais, uma música, né, passando toda uma mensagem, e uma música mais conceitual, né? E é isso. Esse é o segundo disco. E depois a obra-prima, na sequência, como acho que o Arthur Lee percebeu que o Da Capo não foi tão bem recebido, ele lançou o melhor álbum do Love, para mim, um dos maiores álbuns da história, sempre numa lista dos 10 álbuns aí. Esse é um disco que me vem à cabeça, que é o Forever Changes. Esse disco aqui realmente é a nata do movimento psicodélico. É um disco que o Arthur Lee estava muito inspirado. Então aqui tem Alone Again Or, inclusive gravada pelo UFO, nos anos 80, House is Not a Motel, And More Again, Daily Planet, Old Man, The Red Telephone, Maybe the People Would Be Times or Between Clark and Hilldale, grande som, Live and Let That Live, The Good Humor Man, Bummer in the Summer, e acaba com You Set the Scene, outra música maravilhosa. Então, o Love, esse disco aqui, é o manjar dos deuses quando se fala de psicodelismo e de disco bom, de clássico dos anos 60, Forever Changes. Inclusive eu recomendo para vocês também procurar esse DVD aqui, que é o Forever Changes Concert, que é um show gravado em 15 de janeiro de 2003, lá no Royal Festival Hall, em Londres. E aqui o Arthur Lee, com uma nova banda, o Love dos anos 2000, ele recria todo o Forever Changes, além de ter outras músicas também, mas ele faz o Forever Changes exatamente na sequência do álbum, e é simplesmente fenomenal, um som moderno atualizado, com vários violinos, é coisa de arrepiar. Vale muito a pena esse DVD histórico. Aqui inclusive tem um documentário, tem entrevista, tem bônus, tem uma série de coisas. É absolutamente obrigatório conhecer a obra do Love.
principalmente o Forever Changes. Depois ele tem outros álbuns aqui, né, com uma outra formação. Depois do Forever Changes, a formação do Love acabou. O Arthur Lee contratou outros músicos e continuou. Era um cara bem difícil, bem excêntrico. Aí ele gravou For Sale, que é um disco de 70, que já não é mais na mesma linha. Ele tem mais uma pegada soul music, black music. Ele era muito influenciado por Jimi Hendrix, mas é muito legal esse disco aqui. Aí tem também o Real to Real, esse aqui também, que é de 74. Esse álbum aqui, o Arthur Lee já com outra formação, completamente diferente, mas descasso esse aqui também, descasso. Aqui tem uma música bem legal aqui, que é Be Thankful for What You Got. Everybody's Got Alive, bem legal também, Real to Real, 74. Recentemente, Record Store Day também, e saiu esse aqui, o Black Beauty, que é um disco perdido do Arthur Lee, gravado em 73 e finalmente reeditado. Esse aqui sendo a Record Store Day. Voucher aqui de download para o digital. Um livreto sensacional. Um livreto mostrando aqui fotos, né? Mostrando fotos da época. Arthur Lee, formação da banda. O Arthur Lee, para quem não sabe, ele era muito amigo do Jimi Hendrix. Quando o Jimi Hendrix morreu, existia um projeto deles formarem uma banda. Já pensou uma banda com Arthur Lee, Miles Davis, Jimi Hendrix? Seria sensacional. Então vale muito a pena. Tem esse Vindicator também, que é do Arthur Lee. Esse aqui eu trouxe, não é um álbum do Love, é um álbum do Arthur Lee, mas é o Love praticamente inteiro lá. Disco sensacional, o Vindicator. Inclusive tem outros Arthur Lee. E por último aqui o False Start, que é um recomeço também dos anos 70 do Love. Ele gravou esse disco aqui que é muito legal também. É isso, pessoal. Quarta banda, Love. Corram atrás, conheçam. Arthur Lee é um gênio. Faleceu em 2006, leucemia, mas deixou um legado incrível. Principalmente Forever Changes, que é um dos clássicos de todos os tempos. Para finalizar, eu vou trazer a quinta banda para vocês aqui, que representa demais também o período da costa oeste americana dos anos 60, que é o Jefferson Airplane, certo? Então vou começar aqui com o pré-Jefferson Airplane, que é o The Great Society, que é a banda que tem ninguém menos do que Grace Slick, que depois virou compositora e vocalista do Jefferson Airplane. E por que eu trouxe esse disco aqui? Porque esse disco aqui já traz duas músicas que são dois dos grandes sucessos do Jefferson Airplane, que é a Somebody to Love e a White Rabbit. Duas músicas que ela compôs e gravou no Great Society, antes de ir para o Jefferson Airplane. O primeiro álbum do Jefferson Airplane, que não tinha Grace Slick, é esse aqui, Takes Off. Takes Off. E a cantora aqui era a Sadie Tolley Anderson, que só gravou esse álbum aqui. Então esse disco aqui que tem a It's No Secret, a Tobacco Road, que é bem famosa, Let's Get Together. Esse disco aqui, 66, o primeiro álbum do Jefferson Airplane. Banda que tinha Martin Balin, Paul Kantner, que depois se tornaria marido da Grace Slick, o Jorma Haukonen, né? A Sadie Tolley Anderson, que faleceu há poucos anos. E olha que curiosidade, pessoal, ela faleceu no mesmo dia que o Paul Kantner. Ou seja, eles morreram agora, coisa de 3 anos atrás, mais ou menos, e os dois faleceram no mesmo dia. O Alex Spence, que era o baterista, e o Jack Cassidy, um dos mais incríveis baixistas e malucões de plantão, que depois formou também o Hot Tuna junto com o Jorma Haukonen, que gravaram vários álbuns também. Então esse aqui é o primeiro disco do Jefferson. Depois o grande clássico do Jefferson, que é o Surrealistic Pillow. Esse aqui já com a nossa Grace Slick, que era muito bonita, aliás, diga-se de passagem, né?
Então aqui, ó, Jack Cassidy, Paul Kantner, Martin Ball, enfim, a formação clássica do Jefferson Airplane. E aqui ela gravou a Somebody to Love e a White Rabbit, a formação clássica. Além aqui de How Do You Feel, Plastic Fantastic Lover, enfim, a banda que estourou, uma banda que representava muito o cenário psicodélico dos anos 60. Depois eles gravaram esse disco aqui, que também manteve o nível da qualidade, que é o After Betting at Baxter's. Disco muito legal também, do Jefferson Airplane. Uma sequência rapidinho aqui, Crown of Creation. Outro disco legal, aqui tem Letter, tem Triad, tem a Crown of Creation, enfim, mais um disco legal, formação clássica. Aqui é a época que eles tocaram no festival de Woodstock, fizeram um baita show lá em Woodstock e se consagraram mais ainda. Depois, Volunteers, outro disco muito bom. Aqui tem We Can Be Together, Volunteers, A Song for All the Seasons, Wooden Ships, que é bem conhecida também, gravado lá pelo Crosby, Stills, Nash Young, Paul Kantner, Martin Ball, Jorka Hokkonen, Jack Cassidy e Spencer Dryden, que já entrou para ser o batera. Então, mais um discão, mais um clássico dos anos 60, Volunteers. Depois um álbum ao vivo que eles gravaram no Fillmore East, Fillmore East, casas de show do Bill Graham, um deles em São Francisco e outro em Nova York, que foi demolido muitos anos depois. E aqui esse show é ao vivo, essa capa aqui sensacional, Jack Cassidy caidão aqui. E aqui os clássicos, né? Os clássicos do Jefferson Airplane, Somebody to Love, Rock Me Baby, It's No Secret, enfim, disco ao vivo, edição da época aqui, muito legal, o Live at Fillmore. Depois o Bark, com uma capa incrível também, o Bark, que é bem legal, o John Long Silver, essa capa aqui também, que ela vira uma mesa, enfim, você pode montar a capa, é bem bacana. Esse disco aqui já é dos anos 70, 72, já não é aquela fase tão brilhante do Jefferson, mas são bons discos, né? E o último disco aqui também que eu trouxe é o 30 Seconds Over Winterland. Winterland também era uma casa lá em São Francisco, inclusive onde foi gravado o último show da The Band, né, o The Last Waltz, famoso, que é o filme do Martin Scorsese. E esse aqui é um show ao vivo também, com a formação clássica. Inclusive aqui inclusive tem o David Freiberg, que era do Quicksilver, e depois ele fez parte do Jefferson Airplane. Eu tenho também algumas coletâneas aqui que vale a pena mostrar, para quem não quer ter tudo. Tem essa coleção aqui, 204,000 Fulton Street, que é uma coletânea dupla, bem legal, representa bem a história do Grateful Dead. Tem o Flag Log, outra coletânea dupla, aqui também tem músicas do Jefferson Starship, que é a banda depois. O Sun Fighter aqui já é o Jefferson Starship, na verdade aqui é um projeto ainda do Paul Kantner e Grace Lee, que eles se casaram. Aqui inclusive a filhinha deles, a China, que é o nome de uma música do disco. Esse disco aqui é bem bacana, muito bom. Depois o Jefferson virou Jefferson Starship nos anos 80. Ficou uma banda um pouco mais pop, aquela pegada mais americana, mas tem grandes álbuns. Essa aqui também, The Worst of Jefferson Airplane. A capa diz que é o pior, mas na verdade são as melhores músicas do Jefferson Airplane. E para encerrar também, pessoal, queria mostrar esse disco aqui, que eu tenho ele só em CD, que é o Blows Against the Empire, que é um disco que já é a transição do Jefferson Airplane para Jefferson Starship. Uma ediçãozinha bem legal, com bônus. Vale demais a pena comprar esse disco aqui, porque ele é muito, muito, muito bom.
Então é a transição. Aqui ficou como Grace Slick, Paul Kuntner, Jefferson Starship. Então já é a banda que viria depois a ser o Jefferson Starship e gravaria grandes álbuns nos anos 70 e nos anos 80. Tem alguns álbuns que eu tenho aqui. Mas é isso, pessoal. Procurei trazer para vocês aqui um pouquinho dessa famosa cena São Francisco, época do Festival de Monterrey, época de Woodstock. Tudo isso aconteceu muito forte ali em São Francisco. Quem não teve a oportunidade de visitar a cidade, é bem legal, tem várias lojas legais. É um lugar que tem aquela atmosfera ainda, né, de São Francisco. Inclusive lá tem uma praça que é o lugar onde, que era a casa, né, do Grateful Dead, que faz parte do passeio turístico, tanto do Grateful Dead quanto do Jefferson Airplane. Ok? Então é isso, pessoal. Procurei trazer para vocês um pouco mais de curiosidade e informações. Espero que tenham gostado. Divulguem o canal, se inscrevam no canal, comentem e a gente vai responder todos vocês, tá bom? Abraço, valeu, até a próxima.